Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses, onde nós estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, onde nós leremos do versículo 5 ao versículo 11, que diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos caminhado pela Carta aos Filipenses e aprendido algumas características da vida cristã que nos ajudam a viver contente em toda e qualquer situação. Agora nós chegamos no ponto mais alto dessa carta, onde Paulo vai nos falar da humilhação e da exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, que é o nosso grande modelo de fé. Ser cristão como a palavra cristão já diz, é ser seguidores de Cristo, pequenos cristos. Todo cristão deve buscar imitar o Senhor Jesus Cristo. Há vários textos na Bíblia que fazem essa exortação, onde nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus. E aqui é interessante que Paulo, para trabalhar o problema que havia na igreja de Filipe, a questão da desunião, a questão de que alguns estavam se vangloriando, que havia um partidarismo, ele trata isso, como nós vimos no vídeo anterior, e agora ele aponta para Jesus Cristo. Talvez respondendo perguntas que alguém pudesse fazer. Mas eu me humilhar? Eu servir? Eu fazer isso? Daí Paulo já antecedendo essas perguntas, essas possíveis perguntas, ele fala: olhe para Jesus. Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento nós já nos deparamos com ela lá atrás no versículo 2, onde Paulo fala de modo que penseis a mesma coisa. E o finalzinho do versículo tendo o mesmo sentimento. Sentimento e modo que penseis é a mesma palavra no grego que é usada aqui para sentimento. Como se Paulo estivesse dizendo assim, o sentimento que vocês têm que ter, o pensamento que vocês têm que ter, aquilo que deve dominar a mente de vocês é o exemplo de Cristo Jesus. Nós devemos olhar para Cristo e ver nele o nosso grande exemplo. E aí Paulo vai trabalhar a humilhação de Cristo primeiramente. Onde no versículo 6 ele fala assim: pois ele subsistindo em forma de Deus. A palavra usada para forma aqui está relacionada à essência, à natureza, deixando claro que Jesus Cristo é Deus. E quando fala subsistindo, dá a ideia de algo que sempre foi assim e sempre será assim. Em outras palavras, Paulo está falando como o salmista, quando o salmista diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Paulo está dizendo: de eternidade a eternidade, Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. Porém, ele não se agarrou a isso. Ele não se prendeu a isso por motivos egoístas. Antes, se esvaziou, que diz o versículo 7, assumindo a forma de servo. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus eterno, Criador de tudo, por amor, para nos salvar, se tornou servo, se humilhou. Ele fez isso para um bem do próximo, para o nosso bem, não para o bem dele propriamente, nesse sentido que está falando aqui de se esvaziou,
é para que nós fôssemos salvos. Voltando ao que Paulo estava nos ensinando anteriormente, que nós devemos nos humilhar, que nós devemos viver em humildade, buscando não o nosso próprio interesse, mas tendo os outros como superiores, buscando os outros, os interesses dos outros, não os nossos. Ele fala isso e dele aponta para Jesus, mostrando que Jesus fez isso. O Senhor da glória renunciou à sua glória. E quando fala aqui que ele se esvaziou, não que ele deixou de ser Deus. Jesus jamais deixou de ser Deus. De eternidade a eternidade ele é Deus. Mas ele se esvaziou da sua majestade, da sua glória, tanto que no final da sua caminhada aqui, no capítulo 17 de João, quando ele faz a oração sacerdotal, ele ora: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive com o Senhor desde o princípio. Porque a essa glória ele renunciou por mim e por você. Jesus estava no céu desde a eternidade, num lugar onde não há tristeza, não há dor, não há morte, não há sofrimento. Ele estava lá recebendo o louvor que ele é digno. Aquele louvor, como nós vemos em Isaías, capítulo 6, onde os serafins não podem nem contemplar Jesus, não olham para Jesus, cobrem seu rosto perante Jesus, dizendo que ele é santo, santo, santo. Jesus estava sendo louvado da eternidade passada até o momento da sua encarnação. Ele estava recebendo a glória que ele é digno, que ele merece. E ele renuncia a isso para se encarnar, para se fazer homem, para assumir sobre ele a nossa culpa, o nosso pecado, para que agora, como homem, ele pudesse pagar toda a dívida da humanidade, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu falei anteriormente, Jesus de eternidade a eternidade é Deus. O próprio Isaías deixa claro isso quando ele fala que, em Isaías 9, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Ou seja, ele é aquele que gerou a eternidade, que existe antes da eternidade. Jesus é Deus. E ele renunciou à sua glória, à sua majestade, o seu trono celestial, e se fez homem. E Isaías mesmo vai dizer, Isaías 53, homem de dores que sabe o que é padecer, porque ele veio sabendo tudo o que ele sofreria por mim e por você. E Jesus assume a nossa culpa, assume o nosso lugar. E o versículo 8 diz que assim mesmo ele se humilhou. Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus, ele se humilha e obedece ao Pai de maneira perfeita, sabendo o fim que ele teria: morte e morte de cruz. A cruz representava a maldição, era o pior tipo de morte da época. Representava vergonha, porque quem era crucificado tinha que levar a sua cruz no meio do povo, sendo humilhado, as pessoas cuspindo nele. Mas Jesus faz isso, ele se humilha. E a humilhação de Jesus não começa só na cruz, começa já na encarnação, onde o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, se encarna e se torna um homem. Se eu e você nos tornássemos um vermezinho, não seria nada comparado à humilhação de Jesus. Porque a nossa dignidade com o verme é quase a mesma comparada à nossa dignidade com o Deus Todo-Poderoso. E ele se humilhou.
Ele se fez homem. Diante disso, como que alguém que se diz cristão ainda pode colocar no seu coração um orgulho, dizer, não, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu não posso me humilhar, eu não posso me rebaixar, eu não posso servir. Se o Rei da Glória, quando esteve aqui, ele falou assim, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir. Se o Rei da Glória, ao estar aqui, lavou os pés dos seus discípulos e falou assim, vocês me chamam de Senhor e Mestre? Fazem bem, eu sou. Agora vão e façam o mesmo. Sirvam. O Senhor Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Filho, se encarnou, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. E é fascinante essa questão de ser obediente até a morte. Porque muitas pessoas que se dizem cristãs, elas obedecem em troca de alguma coisa, em troca de favores divinos. Elas não obedecem se isso for custar a vida delas. Elas não obedecem se isso for trazer humilhação para elas. Elas não obedecem se isso for trazer desgosto para elas. Ou algumas às vezes estão obedecendo, mas quando vem o sofrimento, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, meio que jogam isso na cara de Deus, falando, Senhor, eu tenho te obedecido há tanto tempo e o Senhor tem permitido que esse sofrimento venha até mim? Porque muitas delas estão obedecendo em troca de favores divinos, como se isso fosse possível. A religiosidade faz isso com as pessoas. As pessoas assumem uma religiosidade, fazem coisas na religiosidade para que Deus traga bênçãos na vida dela. Aquele que entende que é ser cristão de verdade, ele obedece ao Senhor porque ele é digno de ser obedecido, mesmo que isso venha a custar a vida dele. O Senhor Jesus, o nosso principal exemplo, sendo Deus, sendo Senhor, veio a esse mundo, se humilhou e obedeceu até a morte. Obedeceu ao Pai de maneira perfeita, como nós não poderíamos obedecer jamais. E obedeceu até a morte. E não qualquer morte, morte de cruz. Então, amados, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade, obedeça ao Senhor. Viva para o Senhor. Viva de acordo com a vontade de Deus. Porque o teu Senhor fez isso para que hoje você tivesse vida. O teu Senhor fez isso para que hoje você pudesse viver, ter esperança no amanhã. Mesmo em uma pandemia, você ainda pode crer no amanhã. Você ainda pode ter esperança da vida eterna. Você ainda pode confiar que o amanhã vai ser muito melhor. E não obedeça esperando recompensas para esta vida. A religiosidade faz as pessoas esperarem recompensas aqui. O cristianismo nos ajuda a entender que a única recompensa que nós teremos é por causa do que Cristo fez por nós e será na eternidade. Até mesmo as nossas boas obras que trazem o galardão são uma consequência daquilo que Cristo fez por nós. Nós devemos tudo a Ele. Por isso devemos viver para Ele. Por isso que o próprio Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que Ele morreu para que aqueles por quem Ele morreu não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que morreu por eles. Então, viva em obediência, como o Senhor Jesus viveu em obediência quando esteve aqui. Não olhe para as demais pessoas, que às vezes eu vejo alguns dando desculpa, né? Ah, mas olha lá, fulano é crente há tanto tempo, mas olha o que ele está fazendo. Ou, infelizmente, hoje até alguns líderes, né? Ah, mas ó, o pastor faz isso, por que eu não posso fazer?
porque o teu Senhor viveu em obediência até a morte e morte de cruz. Pense nisso. Viva para isso. Mesmo que isso gere humilhação algumas vezes. Mesmo que isso faça você ter algumas perdas. Viva em obediência ao teu Senhor. Porque Ele renunciou tudo. Sua glória, sua majestade e o próprio céu. Para vir morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas vida em abundância não é você ter o bom e o melhor aqui e agora. É lá na eternidade. Vida em abundância é você ter vida com Deus, intimidade com Deus. Porque a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer Deus, ter vida com Deus, ter intimidade com Deus, a qual você pode desfrutar já, em Cristo Jesus. Então aproveite essa vida eterna que Deus te dá em Cristo Jesus. Desfrute dessa vida eterna que Ele te dá em Cristo Jesus e viva em obediência. Torne-se obediente até a morte, se for preciso. Você nunca vai morrer uma morte tão terrível como Cristo sofreu. O que Cristo sofreu naquela cruz é sem igual, inigualável. Ele sofreu todas as dores do inferno naquela cruz, no meu e no teu lugar. Tudo que eu e você iríamos sofrer por toda a eternidade, Jesus sofreu na cruz. E mesmo sabendo que esse sofrimento aguardava Ele, Ele viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai. Para que eu e você hoje também possamos viver uma vida de obediência ao Pai. Embora não perfeita, embora ainda falhamos, mas que nós possamos buscar essa obediência e ter esse sentimento de humildade que o Senhor Jesus nos mostra aqui. E aí Paulo ele vai para o outro lado da história, a exaltação do Senhor Jesus. Esse Jesus que se humilhou, ele foi exaltado pelo Pai. Talvez você já tenha ouvido aquele versículo que diz assim, os humilhados serão exaltados. Bom, eu já ouvi, mas nunca li ele. Por que nunca li ele? Porque eu nunca encontrei na Bíblia que diga que os humilhados serão exaltados. Os textos que eu conheço da Bíblia dizem assim, aqueles que se humilham serão exaltados. Antes vem a contrapartida, aqueles que se exaltam serão humilhados. Mas aqueles que se humilham, humilham a si mesmo, assim como Jesus fez, serão exaltados. Só que essa exaltação de Jesus é só para Ele. O texto diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. A palavra usada aqui para exaltou sobremaneira aparece unicamente aqui no Novo Testamento, em nenhum outro lugar. É como se Paulo estivesse dizendo assim, que Deus super exaltou Jesus. Exaltou ao máximo, de uma maneira incomparável. Eu e você que estamos em Cristo Jesus, um dia seremos exaltados, reinaremos para sempre com Ele, mas jamais seremos como Ele. Teremos a glória dEle. Nós desfrutaremos da glória dEle. Teremos parte na glória com Ele, mas jamais seremos perfeitamente como Ele. Ele sempre estará anos-luz de distância de nós. Porque Ele é Deus. E Deus Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Por enquanto, Paulo não nos fala qual é esse nome. Mas ele fala que esse nome está acima de todo nome. E daí ele fala para que é o nome de Jesus. Veja, o nome não é Jesus apenas. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. No céu, todos os anjos, todos os arcanjos, todos os serafins, todos os crentes remidos, salvos pelo sangue do Cordeiro, se dobrarão diante do Senhor com alegria. Mas também na terra, todos os homens se dobrarão diante de Jesus. Mas também debaixo da terra, todos os anjos caídos, os demônios,
o diabo e todas as suas hostes demoníacas, e todos aqueles que se mantiveram rebeldes em relação ao Senhor Jesus, que não creram nele, que não confiaram nele, todos eles também se dobrarão diante do Senhor e confessarão, que o versículo 11 diz assim: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Esse é o título, Jesus Cristo Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Senhor. É isso que toda língua confessará. É diante desse Jesus Cristo que é Senhor que todo joelho se dobrará. E Senhor aqui, ele não é um mero título, mas é como se fosse o título. O Senhor aqui faz referência a Senhor do Antigo Testamento, onde você vê, se você tiver a mesma tradução que a minha, Ara, sempre que você encontrar Senhor com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus. Talvez na tua versão esteja Jeová, ou na tua versão esteja Yahvé. Esse Senhor é referente a esse nome de Deus. Esse é o Senhor. Tanto que quando fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Isaías está falando de Yahvé lá atrás. Isaías está falando do Deus Todo-Poderoso lá atrás. E agora Paulo fala que aquele texto que foi profetizado por Isaías está se referindo ao Senhor Jesus aqui. Esse Senhor Jesus é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, é o Rei dos Reis. Na época que Senhor era usado geralmente para o imperador romano. Tanto que no Império Romano só César era o Senhor. Paulo está dizendo não. Quem é o Senhor é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Nós vemos vários nomes de Jesus na Bíblia. Isaías 9,6 que eu citei, fala que esse Jesus é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. E os evangelhos vão dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Verbo de Deus, é o pão da vida, é o pão vivo que desceu dos céus, é o Deus Emmanuel, aquele que é o Deus conosco. Jesus, ele é a videira verdadeira, onde nós estamos arraigados. Jesus é a água da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, assim, onde a gente só vai ao Pai através dele. Há vários títulos que demonstram quem Jesus é. Mas naquele grande e terrível dia, o título que todos reconhecerão é que Jesus Cristo é Senhor. Diante desse Senhor Jesus, todo o joelho se dobrará. Jesus, a palavra em grego, Jesus é o correspondente hebraico para Josué, que significa Yahvé é quem salva, Yahvé é a salvação. E Jesus nos lembra da humanidade de Jesus, que ele é o Deus Todo-Poderoso que se encarnou. Cristo é o Messias, o ungido de Deus, aquele que viria ao mundo para nos salvar. E Senhor é aquele que está acima de tudo e de todos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E um dia todo o joelho se dobrará diante dele. Toda língua confessará que ele é Senhor. Mesmo aqueles que se mantiveram rebeldes aqui. Esses não serão salvos. Se você não viver debaixo do senhorio de Jesus aqui e agora, um dia você vai reconhecer que Jesus é Senhor, mas será condenado. Por isso, corra para Jesus agora. Confesse os teus pecados, se arrependa dos teus pecados e receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida agora. Mas você que já tem Jesus como Senhor da tua vida, um dia você também, junto com todos os anjos, arcanjos, serafins, todo o reino celestial,
todos os remidos, você dobrará e com alegria exultará, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele é o Senhor da tua vida, sempre foi e sempre será. Até o inimigo das nossas almas vai ter que confessar isso e vai receber a sentença de condenação eterna, assim como todos aqueles que ainda estão rebeldes contra Jesus e todos aqueles que morrerem rebeldes contra Jesus. Jesus Cristo, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Alguns acham que podem viver em rebeldia contra Ele, mas um dia confessarão. E aqueles que já confessam, que já reconhecem o Senhor Jesus nas suas vidas e vivem de acordo, vivem em obediência, vivem para o Senhor e não para si mesmo, esses um dia ouvirão desse Senhor Jesus: vinde benditos meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. E sabe o que é maravilhoso também aqui, amados? É que Jesus Cristo ser o Senhor nos lembra que Ele está no controle absoluto de tudo, inclusive dessa pandemia. Eu e você podemos descansar no nosso Deus Todo-Poderoso. Eu e você podemos descansar no fato de que Ele é o Senhor da história. De eternidade a eternidade Ele é Deus. De eternidade a eternidade Ele é Senhor. De eternidade a eternidade Ele tem o controle de tudo e de todos. Então por isso não precisamos entrar em pânico, como algumas pessoas têm entrado. Vamos nos cuidar sim, porque não se cuidar é tentar o Senhor. E a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas eu não preciso me preocupar com amanhã. Eu posso crer no amanhã, eu posso descansar no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da minha vida. E se você está em Cristo Jesus, Ele é o Senhor da tua vida, está no controle da tua vida, está cuidando de você. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então descanse nessa verdade. Tranquilize o teu coração, aquieta o teu coração, reconhecendo que Ele é o Senhor absoluto de tudo e de todos. E lembre-se, amado, aqueles que se humilham um dia serão exaltados. Um dia reinaremos para sempre com Ele. Então tenha um coração humilde, se humilhe na presença dEle. Reconheça Ele como Senhor da tua vida. E viva, como diz o final desse texto, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus se encarnou, viveu uma vida em obediência, ressuscitou, morreu e ressuscitou o terceiro dia. E um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando o Filho é exaltado, glorificado, honrado, o Pai é glorificado. Mas isso também traz para nós que a nossa vida deve glorificar o Pai. Lembre, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus viveu para a glória de Deus Pai. Nós devemos viver para a glória de Deus Pai. Então viva para a glória dele. E descanse nessa verdade absoluta que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo tem o controle de tudo e de todos. E eu espero de coração que Ele já seja o Senhor da tua vida. Que você já viva para Ele, em obediência perfeita, se precisa até a morte. Nós jamais enfrentaremos a morte como Ele enfrentou, porque Ele já venceu a morte por nós. Por isso jamais sofreremos a dor do inferno, jamais seremos condenados, nós que estamos em Cristo Jesus. E você que ainda não está em Cristo Jesus, confesse os teus pecados, creia que Jesus se encarnou, que o Deus Todo-Poderoso se fez homem, viveu uma vida perfeita e morreu na cruz no teu lugar por causa dos teus pecados. E porque Ele está vivo hoje, você é justificado de todos os teus pecados. E entregue a sua vida a Ele. Faça dele o teu Senhor. Porque um dia todo mundo vai confessar. Mas bem-aventurados são aqueles que já confessam agora Jesus Cristo como Senhor.
E nesse momento eu quero orar por isso, para que nós possamos ter em Jesus o grande exemplo de vida, mas também que nós possamos descansar em Cristo Jesus, descansar na verdade nessa verdade absoluta que Ele é o Senhor da história, que Ele tem o controle de tudo e de todos, e que assim nós possamos aquietar o nosso coração, mesmo numa época tão difícil como estamos vivendo. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo. Obrigado, Deus Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Deus Filho, porque o Senhor veio ao mundo, se encarnou, se humilhou, se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz, morrendo no nosso lugar, morrendo no meu lugar. Obrigado, porque hoje eu posso crer no amanhã, eu posso ter esperança de que um dia eu vou viver na eternidade com o Senhor, por causa de tudo que o Senhor fez por mim naquela cruz. E obrigado por tão grande exemplo de vida. Ajuda-me a olhar e ajuda-nos a olhar para a Tua vida e vivermos, ó Deus, de acordo com o Teu padrão. Ajuda-nos a viver, a ter uma vida mais semelhante com a vida de Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Ajuda-nos a nos humilharmos a nós mesmos perante o Senhor, diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o dono, é o Senhor da nossa vida. E ajuda-nos a descansar na verdade, que o Senhor é o Deus absoluto sobre tudo e sobre todos, que o Senhor é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, que tudo, absolutamente tudo, está nos controles da Tua poderosa mão. E por isso nós podemos crer e descansar em promessas, como diz Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Ajuda-nos a descansar nessas verdades, mesmo em tempos tão sombrios. Ajuda-nos a descansar na verdade que o Senhor é o Senhor absoluto da nossa vida, do nosso viver, e não só da nossa, de toda a história. Obrigado por isso. Obrigado por um texto tão maravilhoso como esse de Filipenses 2. Obrigado por tudo isso que Cristo fez por nós naquela cruz. Muito obrigado. E ajuda-nos, como Paulo já nos exortou lá atrás, a vivermos de modo digno desse Evangelho de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Se Deus permitir, à noite eu volto com mais um vídeo, dando continuidade à carta de Filipenses, aprendendo juntos a viver contente em toda e qualquer situação. Um excelente dia e até lá, se Deus quiser.